Olha, está conosco no estúdio o secretário estadual de Planejamento, Washington Bonfim. Você está aqui com a gente, quem deseja uma ótima tarde. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Boa tarde a todas as telespectadoras e telespectadores da Cidade Verde. Muito obrigado pela presença. Nós vamos falar aqui um pouco sobre uma edição do Orçamento Participativo Digital. Vai viver a sua terceira etapa, a terceira edição. É o OPA, né? Orçamento Participativo na sua versão 2025. Já tem data prevista para lançamento. E nós vamos falar um pouco sobre como é que vai ser o investimento e como é que as comunidades podem participar para indicar obras através do OPA. Bom, secretário, primeiro, existe um prazo para que haja já definições ou lançamento, participações? Como é que está a organização desses valores e qual é o valor, né, que vai ser investido nessa etapa? Na realidade, como o governador Rafael Fonteles anunciou o ano passado, esse ano serão 80 milhões de reais, o ano passado foram 65 milhões de reais, então aumentou 15 milhões, distribuídos 50 milhões para Teresina, 12 milhões para Parnaíba e 6 milhões para os municípios, né, para cada um dos municípios, Picos, Floriano e Piripiri. Nós vamos fazer a solenidade de anúncio das regras no dia 10 de março, certo, logo após agora o Carnaval. As inscrições de propostas através das associações começam logo no dia seguinte, no dia 11 de março, e vai até o dia 11 de abril. Lá no dia 1º de julho a gente anuncia as propostas que foram consideradas viáveis e dos dias 4 a 13 de julho será feita a votação. E nessa data, do dia 10, o governador vai assinar as ordens de serviços já referentes àquelas obras e serviços que foram votados pela população, 163 mil votos que a gente teve no ano de 2024. Tá, então vai ser feita a ordem de serviço, Gara, no dia 11 de março? No dia 10. No dia 10 de março. Das obras que foram aprovadas. Parte das obras. A gente está licitando, já tem alguns serviços, por exemplo, em Picos, em Parnaíba, que estão começando a ser executados, especialmente através da Secretaria de Segurança Pública, e as obras propriamente ditas de calçamento, de pavimentação asfálticas e outras obras, as primeiras ordens de serviço referentes ao orçamento de 2025 vão ser assinadas pelo governador nesse dia 10 de março, que é uma segunda-feira. Mais adiante. Qual é a área de maior interesse desses 163 mil votantes? Assim, o senhor percebeu que tipo de perfil no pedido de obra feito pela população? Olha, já desde a primeira votação, né, na realidade a gente está no terceiro ano, né, vai para a terceira votação, a área de mobilidade urbana, ou seja, calçamento e asfaltamentos, é disparado, né, a principal demanda de propostas e também, né, o maior conjunto de votos vai para essas ações, né, que são ações que estão ligadas à infraestrutura das localidades, né, que são representadas pelas respectivas associações. Não chega a ser obras caríssimas, né? Não, na realidade o orçamento participativo do Estado, ele é focado nessas questões relacionadas ao bem-estar da população, sobretudo a população mais vulnerável. Então, a gente olha para a zona rural e para a zona urbana, e, inclusive, a partir desse ano, uma novidade é que nessa distribuição de recursos, a gente vai usar um critério de ponderação de zona rural e de população vivendo em habitações, né, mais precárias, porque a gente teve acesso aos dados do censo de 2022 para distribuir os recursos, especialmente aqui no município de Teresina. Então, ele tem um foco específico nas populações mais vulneráveis nesse tipo de obra, que é pequena em volume, né, de recursos, mas tem uma significação muito grande para as comunidades que vivem naquelas áreas. Bom, vamos falar um pouco sobre como é que vai ser essa participação. Tudo é feito através de associações comunitárias? Como é que é feita essa escolha das entidades que fazem isso? Esse é o princípio básico do Orçamento Participativo Digital do Estado. As associações propõem, né, até 3 ações dentro do conjunto de ações que a gente
disponibiliza, que tem a ver, né, com a questão de esporte, tem a ver com a questão de cultura, tem a ver com segurança pública e mobilidade urbana e produtividade econômica, são as 5 áreas, né, gerais assim, que a gente disponibiliza para que as comunidades, através das suas associações, escolham essas propostas. Uma vez, né, cadastradas as propostas, a gente faz a avaliação técnica, né, de cada uma delas. O ano passado, para você ter uma ideia, foram 1.200 propostas diferentes nos 5 municípios de mais de 500 associações. Então, tem uma grande mobilização, né, das principais associações de bairro, associações que representam a população no território em torno do OPA. Então, elas propõem até 3 ações. A gente analisa a viabilidade de cada uma delas e ali, né, esse ano, por exemplo, no dia 1º de julho, lança aquilo que foi aceito do ponto de vista técnico e que vai ser objeto, né, de votação, no caso de 2025, a partir do dia 4 de julho. Bom, vocês estão falando de 80 milhões em investimentos. Agora, no começo, só 2 municípios, somente Teresina e Parnaíba. Existe uma tendência nítida de que haja uma ampliação do OPA, né, esse orçamento participativo. Já se fala em mais municípios participando desse projeto? O que é que se enxerga para o futuro em relação a isso? Na realidade, uma definição do governador Rafael Fonteles é que a gente permaneça nesses 5 municípios, pelo menos até o final dessa gestão. O que a gente está ampliando, na realidade, são os valores de recursos. Foram 50 milhões no primeiro ano, Teresina e Parnaíba, como você apontou, 65 milhões no ano passado, e aí 5 milhões para cada um dos novos municípios, Piripiri, Picos e Floriano, e agora 80 milhões, né, aumentando o volume e disponibilizando, né, mais oportunidades para as comunidades correrem atrás dos votos e, portanto, dos benefícios que elas propõem nessa primeira fase que vai se iniciar, né, no dia 11 de março, sendo a solenidade de lançamento no dia 10. Bom, vou falar um pouco a respeito de uma questão que foi trazida aqui pelo Superintendente de Desenvolvimento Urbano da região sudeste de Teresina, onde ele explicou que alguns projetos feitos pelo OPA, ou obras feitas pelo OPA na cidade de Teresina, tinham as licenças ambientais, mas não tinham todas as autorizações, o que dificultava o planejamento, na avaliação dele, da prefeitura, para pensar em estruturas como, por exemplo, escoamento d'água, coisas semelhantes. E isso, inclusive, foi dito em razão de um problema na região sudeste com alagamentos lá no período das chuvas. Esses problemas, de fato, existem? Como é que isso está sendo conduzido pela Secretaria de Planejamento? Olha, na realidade, nesse início de ano, nós tivemos 2 reuniões importantes. A gente tinha uma certa dificuldade tinha uma dificuldade de diálogo com a administração municipal anterior, né, que terminou o mandato em dezembro passado. Mas nós tivemos uma reunião com o secretário municipal de planejamento, Marco Antônio Aires, apresentamos para ele as nossas demandas em termos de autorizações que precisam ser dadas pela Prefeitura de Teresina. Estamos minutando um termo de cooperação para sanar esse tipo de demanda que foi levantada pelo superintendente. E também tivemos uma reunião em Parnaíba, né, com o prefeito, o atual prefeito, e a deputada Gracinha. Também na mesma direção, né, de sanar esses problemas e fazer com que as obras tenham, né, o seu andamento normal em função dessa parceria do governo do estado com essas prefeituras, independentemente da questão, que é a questão política que se coloque. Porque, no final das contas, o governo do estado está se propondo a melhorar o ambiente urbano, né, com o apoio da população, e a gente tem toda a disponibilidade de conversa com as equipes técnicas de todas as prefeituras, não só Teresina e Parnaíba. Questões políticas costumam atrapalhar o OPA? Isso foi um dos desafios desde da primeira edição? Na realidade, não. Né? A gente tem mais... Essas questões políticas, às vezes, elas põem alguns limites na questão técnica,
como essa foi apontada. E aí, né, por determinação do governador Rafael Fonteles, a gente, né, correu logo ali no final do mês de janeiro, início de fevereiro, já para fazer essas conversas, esses diálogos técnicos que permitem que a gente execute, né, de maneira tranquila as obras que foram votadas pela população em 2025. Pontualmente, houve algum problema, mas, no geral, a gente tem um resultado muito mais positivo do que negativo, eu diria até que esmagadoramente positivo. Secretário, aproveitando a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí, queria falar um pouco a respeito das expectativas, daquilo que se vê, daquilo que se enxerga para o estado do Piauí pelo menos nos próximos 2 anos, né, que é a dessa primeira gestão, Rafael Fonteles. A gestão chega na sua metade. O governador falou já chegou, né? Já chegou. Já chegou, né? Estamos em fevereiro, já passou da sua metade. E o governador sempre diz o seguinte, que os eleitores poderiam acompanhar o andamento do governo olhando para o plano de governo como uma meta a ser cumprida. A avaliação que é feita hoje pelo governo é que esse caminho foi bem percorrido? Aquilo que se planejava para os 2 primeiros anos foi alcançado? Quais são os maiores entraves para se chegar nos objetivos do governo? Olha, o governador, nesse sentido de metas, indicadores e do próprio planejamento, ele é um tanto, vou usar a palavra forte, obsessivo. A gente vai fazer um evento amanhã com todas as equipes dirigentes, né, de todo o governo do Estado, né, para mostrar um pouco os resultados desses 2 primeiros anos em termos do modelo de gestão do Estado. A gente está trazendo professor Vicente Falcone, que é uma das maiores autoridades em administração do país e um homem que tem influência do ponto de vista, inclusive, internacional, para falar um pouco, né, inspirar os nossos gestores sobre essa questão das metas e resultados, e o governador vai mostrar, né, o quanto a gente já avançou. A gente tem uma metrificação, ou seja, uma quantificação dessas metas. Mais de 70% das metas do plano de governo, de uma maneira ou de outra, já estão, né, endereçadas. Nenhuma delas, por exemplo, deixou de ser encaminhada em nenhum momento nesses primeiros 2 anos. E a cobrança, a expectativa, e mais do que isso, a cobrança do governador Rafael Fonteles é que lá no ano que vem, 100% daquilo que ele registrou no plano, quer dizer, no TRE como plano de governo, esteja cumprido por cada uma das secretarias. E é a Secretaria de Planejamento que faz esse acompanhamento com cada um dos órgãos. A gente faz quadrimestralmente, tem reuniões, né, diretas com as equipes técnicas. Aí, em um determinado momento, a Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Governo tem discussões com cada um dos secretários e, quadrimestralmente também, o governador junta os setores do governo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, educação, saúde, para o acompanhamento dessas metas. Então, é um modelo de gestão muito baseado em indicadores e cumprimento de metas, e a gente vai ter a oportunidade de mostrar, inclusive, os cases mais destacados que a gente já tem hoje. Por exemplo, a agência de fomento, que é a atual Badesp, né, que tinha um compromisso de ser transformada do ponto de vista digital. Isso foi feito nesses primeiros 2 anos. A JUSEP, né, a Junta Comercial, estou falando aí de tecnologia e ambiente de negócio. A JUSEP, que tem o portal Piauí, Gov Piauí Empresas, em que você tem a oportunidade de abrir o seu empreendimento basicamente sem sair de casa. Isso colocou, né, nós aumentamos a quantidade de empreendimentos que podem ser abertos, né, de uma maneira mais facilitada. Nós somos o primeiro do país nesse quesito. E as ações que estão relacionadas, por exemplo, à tecnologia na área de segurança pública, o caso lá do CELGuard, a questão da educação, né? O Bandeira conseguiu colocar, né, já nos primeiros anos o IDEB o IDEB do estado do Piauí, né, como o primeiro da região Nordeste e o 4º do país. Isso é uma continuidade com um avanço importante. Então, a gente vai ter a oportunidade de mostrar isso e, ao longo, né, desses próximos anos, desses próximos meses, melhor dizendo, a gente vai fazer uma visita a cada um dos territórios. A gente está chamando diálogos pelo Piauí, por enquanto. Então, nós vamos 2 territórios por mês, entre abril
e setembro, prestar contas, né, daquilo que foi feito em cada um dos territórios, nas 12 principais cidades do estado. Algumas dessas questões apresentadas pelo governo podem ser facilmente percebidas. Questão, por exemplo, da convocação dos policiais militares, né? Sim, a meta de 4 mil já foram mais de 2 mil. Então você vai vendo ali, numericamente, que as coisas acontecem. Agora, tem outras que dependem de fatores externos, principalmente dos investimentos. A questão da energia verde, a efetivação do porto na cidade de Luiz Correia. Esses são pontos que ainda são desafiadores para o governo? Esses pontos são desafiadores não só para o governo Rafael Fonteles, mas para todo e qualquer governo que tem essa vontade de crescer rápido. Mas não tem nada parado. Por exemplo, ontem mesmo tinham equipes da ANTAQ, né, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Quase não sai. Ministérios dos Portos e Aeroportos visitando, né, equipes técnicas visitando as instalações, as obras do porto e analisando as condições para o início, né, da licitação relativo à hidrovia do Parnaíba. Então, o governo federal e governo estadual, através, né, principalmente da Invest Piauí, tocando no dia a dia esses grandes empreendimentos. E a gente tem o planejamento que até 2026 essas coisas estejam andadas de uma maneira que corresponda às expectativas que a população tem, né, e o próprio governador Rafael Fonteles tem com relação ao governo do estado. Então a gente tem tido a capacidade, e isso é muito da liderança do governador Rafael, né, de estar o tempo todo olhando para cada um dos grandes projetos, para cada uma das 178 metas. São 178 metas, compromissos de governo que nós estamos analisando e endereçando dia a dia dentro da gestão. Secretário, eu quero agradecer a presença do senhor, secretário de Planejamento, Washington Bonfim. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Sou eu quem agradece. Obrigado aí. Muito obrigado.